Dizem que Macau nunca foi uma verdadeira colónia, mas se o foi, não se encaixava de certo no edifício forjado pela ideia fundamental de dar a conhecer a fé e o império, acendendo as luzes da civilização nos mundos ultramarinos. Embora os portugueses estejam estabelecidos em Macau há mais de 450 anos, a penetração de aspectos da cultura portuguesa na comunidade chinesa tem sido lenta e difícil. Por razões óbvias, os portugueses vieram encontrar, de facto, uma situação cultural completamente diferente daquela que estavam habituados em África, no Brasil, noutros pontos, por onde, no século XVI, os navegadores portugueses andaram. Aqui tomaram contacto com uma civilização milenar, com hábitos, com tradições, com uma cultura realmente, à época, bastante elevada, mesmo no aspecto tecnológico. De qualquer modo, as duas comunidades, a portuguesa e a chinesa, que têm vindo a conviver aqui durante estes largos séculos, têm feito alguns pontos de contacto e esse contacto tem sido feito, nomeadamente, pela comunidade macaense. A população chinesa tem sido maioritária e as crenças chinesas são muito fortes. Os chineses são, por tradição, conservadores. Os aspectos da história e da cultura têm tido sempre um contínuo, não se verificam realmente ao longo do processo histórico da China grandes cortes, rupturas, de tal modo que os chineses conservam com muita força os seus hábitos, as suas tradições. É espantoso nós encontrarmos ainda hoje na rua, em qualquer rua, nós encontramos cultos animistas profundamente vivos e vividos pela população chinesa no seu dia-a-dia. É curioso verificar a força, a intensidade com que eles praticam ainda o culto aos antepassados. E têm realmente as suas tradições ao longo do ano, como por exemplo a grande festa que é o Ano Novo Lunar, que é realmente uma festa cósmica que marca rigorosamente o início de um novo ciclo da renovação de energias, em que o Yin dá lugar ao Yang, com o começo da primavera. É, por exemplo, a intensidade com que se celebra o culto do chamado Chengmen, que é o culto dos antepassados. A festa da Lua, por exemplo. Portanto, são tradições vividas com muita intensidade e que dão uma característica e um toque muito forte a esta cidade que, embora tenha uma presença portuguesa bastante longa, mantém, sem dúvida, viva esta cultura, que é a cultura chinesa. E é de tal modo forte este toque da cultura chinesa que facilmente os portugueses, a comunidade portuguesa que aqui tem estado estabelecida, muitas vezes adota, digamos, é um assunto delicado, mas eu penso que muitas vezes são os portugueses que se deixam, numa palavra que normalmente se usa, aculturação, eu insisto em chamar-lhe enriquecimento cultural, porque quando nós realmente participamos de aspectos de outra cultura, eu penso que não nos estamos a aculturar, estamos-nos a enriquecer culturalmente. E eu penso que é isso, este fenómeno que se tem dado em Macau. Muitas vezes são os portugueses levados ou pelo exotismo da outra cultura ou pela curiosidade que temos em conhecer, por vezes mergulhamos tão fundo que a dada altura nos vemos tão envolvidos nessa cultura que já comungamos de pequenos aspectos, de pequenos hábitos e já vivemos também o ritmo desta cultura e desta civilização chinesa. É um aspecto curioso. Também não posso deixar de referir que há em vários, digamos, um setor da população chinesa que também se deixa envolver por aspectos da cultura portuguesa. Estou-me a lembrar, por exemplo, existe em Macau um grupo considerável de católicos. É frequente
os chineses também, para além de muitos irem aprender a falar português, estejam envolvidos em tradições também portuguesas, como é o Natal, envolvidos também na culinária e na cozinha portuguesa e, portanto, é nestes pequenos encontros que nós vamos realmente vendo este entrecruzar e este intercâmbio cultural entre estas duas comunidades, mantendo, sem dúvida, cada um sempre a sua identidade própria